Bom, o próximo mancal é o mancal bipartido, né? Que é o mais comum, certo? Por que bipartido? Porque ele tem duas partes, tem a base e tem uma tampa. Então isso é para permitir a montagem, né, e manutenção desse tipo de mancal. Ele é bipartido, você consegue abrir ele, né, e fazer sua manutenção, sua montagem. E os mancais de guia, né, são o outro tipo de mancal. São os mancais onde o movimento entre as peças, né, o movimento relativo de uma peça com outra, é um movimento alternativo, não um movimento de rotação. É muito comum em máquinas, né, operatrizes, por exemplo, no torno, a gente tem um carro principal do torno, ele desliza em cima de um barramento. Então esse barramento é um mancal de guia, né? Ele guia o carro, né? Então tá aí na foto, ó, eu tenho uma régua, tá dentro do mancal, e essa régua ela fica posicionada pelo mancal, certo? Então isso é um mancal de guia. Um outro exemplo é o braço de serras alternativas, né? A máquina de serra ela trabalha, né, alternando, né? A serra, né, tem que fazer esse movimento. Então ali eu também tenho um mancal de guia que suporta ali o movimento do braço, certo? Da serra. Ok. Os mancais de escora, por sua vez, né, que é o último tipo de mancal de deslizamento, são também conhecidos como mancais axiais ou de encosto, ou seja, axial, como a gente já viu, é o esforço no sentido do eixo. Então é comum eu utilizar esse tipo de mancal, por exemplo, lá no eixo do navio. O eixo do navio ele gira uma hélice, né, para impulsionar o navio, não é isso? Os esforços ali vão sempre tender a puxar o eixo para fora do navio ou empurrar ele para dentro. Então o mancal desse eixo, a característica dessa força é no sentido do eixo, né? É força axial, tentando puxar o eixo ou empurrar na direção do eixo. Então esse mancal ele tem que suportar essa carga axial, essa força axial, tem que manter o eixo naquela posição. Isso então é um mancal de escora. Bom, esses são os três tipos principais de mancais de deslizamento. Agora vamos ver os mancais de rolamento. Os mancais de rolamento são um componente de máquina, né, que permite o movimento relativo entre os componentes móveis e estruturais dos equipamentos, suportando os esforços gerados pelos componentes em movimento, né, a parte móvel, transmitindo para a parte estrutural da máquina. Basicamente é a mesma coisa do mancal de deslizamento, porém o mancal de rolamento ele condiciona, né, uma situação de baixo atrito, certo? Então no mancal de deslizamento a gente tem muito atrito, já o mancal de rolamento o atrito é muito reduzido, certo? Então ele é utilizado aí para minimizar esse atrito, né? O mancal de rolamento, quais são os componentes que a gente tem nesse mancal? Nós temos um anel externo e um anel interno, tá vendo pela figura? E entre o anel interno e o externo a gente tem os elementos girantes, okay? Ou elementos rolantes, né? Que podem ser esferas ou rolos, ok? E segurando esses elementos rolantes aí para manter, né, o mesmo espaço entre eles, nós temos a gaiola, certo? A gaiola ela serve para espaçar, né, igualmente os elementos rolantes ali, não deixar que eles se encostem, certo? E aí a gente está vendo, né, no lado esquerdo a figura de um rolamento fixo, né, de uma carreira de esferas, e do lado direito nós vemos um rolamento axial de esferas. A gente vai ver mais à frente com mais detalhes. Bom, então os rolamentos, né, nós temos como que os rolamentos se dividem, né? Se dividem em rolamentos de esfera, rolamentos de rolos e rolamentos de agulhas, né? Os rolamentos de esfera, por sua vez, podem ser de esforços radiais ou esforços axiais. Aí tem uns tipos aí, ó, rígido de esferas, de contato angular. Os de rolos também podem ser radiais e axiais, e os de agulha também. E aí dentro de cada grupo tem os rolamentos específicos. A gente vai ver mais pra frente alguns tipos, ok? Só reforçando, né?
Esforço radial é o que acontece no sentido do raio, né? Por exemplo, o eixo do carro, o peso do carro está em cima do eixo, né? Não é isso? E o eixo está ligado às rodas. Ali nas rodas eu tenho, em cada roda eu vou ter um rolamento, e o peso do carro está impulsionando o eixo para baixo, não é isso? Se você observar o rolamento, ó, o eixo está fazendo peso em cima do rolamento no sentido do raio do rolamento. Isso é um esforço radial. E, como eu falei, lá no eixo, por exemplo, do navio, o esforço tende a puxar o eixo, né, ou empurrar na direção do próprio eixo. Isso é um esforço axial. Um outro exemplo de esforço axial, por exemplo, é no eixo de uma furadeira, né? A furadeira, quando você vai fazer o furo, a broca ali, ela transmite o esforço para o eixo no sentido do próprio eixo. Então, o rolamento que eu uso na furadeira, ele tem que ser um rolamento específico para carga axial, que é no sentido da direção do eixo. Beleza? Bom, quando a gente fala em rolamento também, a gente tem que entender o que é blindagem e selagem do rolamento, né? A blindagem está representada por essa figura superior, é uma proteção metálica que a gente coloca para fechar ali os elementos rolantes. Para que isso? Para evitar que caia alguma contaminação no meio dos elementos rolantes ali, poeira ou alguma partícula que venha provocar desgaste do rolamento. E a selagem é uma proteção de uma borracha, né, tipos de borracha específicos, que é para proteger da entrada de líquidos, né? Se for uma máquina, por exemplo, que trabalha com água, por exemplo, lá no eixo do navio, né? Ele está dentro da água, para evitar, se eu tiver um rolamento, porque geralmente é mancal de deslizamento, né? Mas uma máquina que trabalha com água, para evitar que a água entre dentro do rolamento, entre em contato com as pistas ali dos elementos rolantes ali dos rolamentos, aí você coloca, tem essa proteção, uma selagem, esse rolamento é selado. E aí também evita que o lubrificante que está dentro do rolamento também saia, né? Então esses rolamentos que são fechados já vêm com a quantidade de lubrificante correta ali, certo? Bom, continuando então, agora a gente vai ver alguns tipos de rolamentos, né, que são... Continuando então, nós vamos ver alguns tipos de rolamento. Os rolamentos rígidos ou fixos de esferas. Esses rolamentos de esferas, eles podem ser de uma carreira de esferas ou de duas carreiras de esfera, conforme vocês estão vendo na figura. Eles são projetados, né, para trabalhar com esforços radiais, né, no sentido do raio. Mas eles também suportam cargas axiais, né, pequenas cargas axiais. Os rolamentos de esferas, eles são então, quando a gente compara ele com o rolamento de rolos, ele permite maiores velocidades, né, em aplicações onde eu vou ter maiores velocidades, porém cargas menores. Por quê? Por que isso? Se você pensar, se você observar, a esfera, ela toca na pista do rolamento ali, ela toca em um ponto. E se você observar o rolo, ele encosta, né, uma linha, né, que são vários pontos do rolo que está encostando na pista do rolamento. Como a esfera só toca em um ponto, o atrito é menor, então você consegue ter velocidades, né, maiores. Já o rolo, você tem mais pontos em contato ali com a pista, então você tem um atrito um pouquinho maior, certo? Só que em consequência, o rolo, como ele está mais apoiado, ele suporta cargas maiores. Então os rolamentos de esfera são para velocidades maiores, com carga relativamente, né, um pouco menores. E os de rolos são para onde eu tenho mais peso, né, cargas maiores, e onde eu posso ter velocidades um pouco menores, certo? É lógico que isso é relativo, né, pessoal? O rolamento de esfera ele também suporta muita carga, né, dependendo do meu rolamento, do tamanho do rolamento. E o rolamento de rolo, em consequência, também ele consegue atingir muita velocidade, certo? Só quando você compara um com o outro, né, relativamente, você tem essa diferença aí. Ok.
O próximo rolamento é o rolamento autocompensador de esferas. Esse é um rolamento também, né, da mesma maneira, ele é projetado para suportar cargas radiais, no sentido do raio. Porém, se você observar, olhe bem pela figura aí, ó, o anel externo dele, a pista do anel externo, ela forma um arco, tá vendo? Dá para vocês observarem pela figura. Esse arco, as esferas, ó, vamos imaginar aqui, elas tocam ali em 2 pontos. Essas esferas, elas conseguem, ó, consegue ter um pequeno desvio ali dentro do rolamento. Então, o anel interno do rolamento, ele consegue dar um pequeno giro. Para que serve isso? Esse rolamento ele foi projetado especificamente para suportar algum desalinhamento no eixo, né? Então, a sua máquina lá, o eixo, se for um eixo muito longo, por exemplo, que ele tenha no trabalho dele algum desnível, então esse rolamento ele compensa isso, né? Por isso o nome autocompensador de esferas. Ele é então projetado para absorver esses pequenos desalinhamentos do eixo aí, que o eixo pode ter, beleza?